Na última coletiva, o Renato pediu pelo fim do Gauchão? Será que foi isso? Será que seria uma boa? Começando mais um conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Vamos começar então pelo começo, né? Eu acho que tem coisas interessantes que a gente pode até pescar dentro da fala do Renato. Eu vou começar por isso. O Renato fala do Gauchão 2024 na coletiva. Em dado momento, algumas perguntas se cruzam ali em relação a isso e ele se aprofunda um pouco no tema. Eu vou falar especificamente tanto do que eu acho sobre o tema, quanto o que eu acho um pouco sobre a repercussão também que isso gerou. Eu acho que são coisas diferentes. Mas tem uma terceira coisa com a qual eu começo esse vídeo, que é a pista que o Renato deixa, não só nesse momento gauchão, né, em outros momentos da coletiva, ele dá pistas de que deve continuar ano que vem treinando o Grêmio. Dá para cravar? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ainda tem papo para acontecer. De repente ele vai pedir um aumento muito significativo e a direção não vai conseguir contemplar. De repente tem coisas ali nos bastidores que a gente não sabe. Talvez o Renato faça até outras exigências que não sejam exatamente financeiras e o Grêmio também talvez hesite. Eu não daria como cravado, mas assim, tudo indica que pelas falas do Renato, que ele, Renato, que é uma coisa que já se teve dúvidas, né? Ele, Renato, tem interesse em continuar ano que vem, já está até olhando a tabela do Gauchão. E talvez ele também saiba desse interesse mútuo aí, né, da direção também em contar com ele. Então, né, teve muito trecho da entrevista, da coletiva, em que ele até faz a vírgula de tipo, mas ainda não sei se estarei aqui, bababá, mas que ele começa a projetar coisas e indicar reforço e falar da tabela do Gauchão e reclamar da Federação Gaúcha, coisas de quem está, de fato, já olhando para o horizonte. Tá envolvido, obviamente, nesses dois jogos que faltam, né? O maior foco é nisso, mas que não está também tapando os olhos frente à temporada que vai se iniciar ano que vem. Enfim, esse é só um parênteses, assim, né? Uma pista que o Renato deixa até sem querer, provavelmente, mas que a gente pode sim fazer essa análise. Indo ao ponto sobre o que o Renato disse, tá? Primeiro que eu ouvi algumas repercussões aí de jornalistas e tal, talvez até um pouco duras em relação ao Renato e em relação à opinião dele, que vai acabar com o Gauchão, se tirar o Grêmio, não existe Gauchão sem Grêmio. Eu vi também gente no Twitter e sei lá onde, e tudo que o Renato fala, né, ganha corpo, ganha peso, vira debate no dia seguinte. E eu vi comentários aqui ou ali, não só de jornalistas, acho que até de torcedores. Acho que exagerando, quase tudo com o Renato também acontece esse fenômeno, né? Se maximiza, se exagera, se distorce. Eu não vi o Renato em momento algum dizendo que ele quer acabar com o Gauchão ou algo parecido. Ele reclamou apenas que começa já em janeiro e poucos dias depois dos clubes grandes, né, voltarem das férias. No caso do Gauchão, Grêmio e Inter. Né, Juventude agora está na Série A também, não sei exatamente se tem outros times médios assim que também estejam nessa situação, mas o fato é que os times pequenininhos do interior, esses estão treinando já há 30, 40 dias, sei lá quanto tempo antes do Gauchão começar, e já entram num outro preparo físico, num outro ritmo de jogo e tudo mais. E que ali já o bicho já começa a pegar cedo e daqui a pouco lesiona os caras do Grêmio ou começa a perder e a torcida cria uma crise, etc, etc. E ele acredita que o Grêmio devesse começar. E começar, eu acho que ele nem fala em momento algum de tipo jamais usar os titulares no Gauchão. Ele defende começar com a gurizada. Eu não sei se ele chega a falar gurizada ou com um time alternativo, daí pode ser reservas, gurizada, não sei exatamente o que ele diz, mas eu acho que se exagerou um pouco, assim, sabe? Eu acho que o Renato nem deu uma opinião tão polêmica ou tão radical em relação ao Gauchão.
né, que se fosse o caso até a polêmica se justificaria mais. E ele também não estaria errado, né? Seria a opinião dele, ele pode dar a opinião dele sobre o gauchão e tá tudo certo. Mas eu acho que nem foi o caso. Eu acho que as pessoas já aumentaram o conto ali, cada um aumentou um ponto no conto e a coisa foi além, né? O Renato fez um comentário, na minha opinião, muito mais despretensioso e menor, assim. Bom, dito tudo isso, agora vamos aí ao derradeiro ponto do vídeo e o que eu acho, né, sobre tudo isso. Eu acho que, primeiramente, o Renato tem boa dose de razão, tá? Eu acho que o gauchão atrapalha, eu acho que tem essa questão física, essa questão do ritmo, essa questão do interior. Tanto é que a dupla Grenal sempre começa o gauchão cambaleando, daqui a pouco na reta final, geralmente os dois vão até a final, ou um cai na semi pro outro e tal. Mas é uma tendência, né, de quase todos os anos, esse começo pior da dupla Grenal, que às vezes até pode custar caro lá na frente, mas que depois geralmente eles melhoram. E tem um outro fator, né, cara, que a gente reclama tanto do calendário brasileiro, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu gosto do gauchão, eu defendo o gauchão, eu não quero acabar com o gauchão. Eu tô começando aqui pela parte ruim, mas eu vou fazer um desfecho mais completo, tá? Mas a gente reclama tanto do calendário brasileiro, e com razão, né? O calendário brasileiro é duro mesmo, é pesado, né? O Soares que o diga, ele chegou a manifestar isso várias vezes. E sabe qual é a grande diferença do calendário brasileiro pro europeu? É o estadual. Eu lembro que, eu não vou lembrar os números agora de cabeça, mas eu lembro que em 2017, não, eu tô viajando, 2017 o Grêmio tinha... 2017. Porque daí no ano europeu se tem duas temporadas, né? O começo de uma e o final da outra. Mas eu acho que igual dá pra fazer essa conta pelo ano, assim, porque dá na mesma no fim das contas. Se eu não me engano, em 2017 o Grêmio chega para enfrentar o Real Madrid na final do Mundial Interclubes. E na época eu tinha visto, sei lá, vou chutar aqui, tá? Não lembro de cabeça. Que o Grêmio tinha feito 70 jogos na temporada e o Real Madrid 50 e pouquinhos. 50? Acho que era tipo isso, 50 a 70. Tô chutando, tá? Mas não era muito longe disso, se eu tiver errado aqui. A diferença era o gauchão. A diferença era exatamente o gauchão. E isso no final do ano desgasta, né? Eu lembro que quando o Tyson foi jogar no Inter, não sei se foi pro Duda Garbi que ele deu uma entrevista, eu ouvi ele falando em algum lugar, cara, que ele estava falando com um fisiologista, né? Alguém falando do Inter, do retorno dele pro Inter e tal. E aí falaram da idade dele, do peso dele, da questão de será que vai render ou não vai, porque, né, tem jogador que aos 30 já meio que está se aposentando, tem uns Zé Roberto da vida que vão até os 43, né? E aí tem vários fatores, genética, disciplina na carreira, se o cara é regrado ou não é, tem 1000 fatores, né? Mas basicamente de genética e disciplina. Mas tem um terceiro fator que esse cara botou na roda ali. Não, minto, não tem nada a ver com o Tyson. Eu acho que tem a ver com o Diego Souza, cara. Porque o Tyson, na verdade, não faz sentido, porque ele jogou na Europa, né, há muito tempo. Era um cara que tinha jogado boa parte da carreira. Não, é isso mesmo, é o Tyson. É o Tyson. O Diego Souza jogou mais no Brasil, tô confundindo aqui. E ele disse que esse era um fator positivo para o Tyson ter mais longevidade na carreira. Ele falou assim, tu jogou muito tempo da tua carreira, a maior parte da tua carreira na Europa. Do calendário da Europa, né? E faz a diferença tu jogar 10 anos da tua vida, 70 jogos por ano ou 50, né? Jogar quarta e domingo, ou domingo e domingo, né? Majoritariamente, assim, a maior parte do tempo, né? Então ele diz assim, cara, jogar na Europa dá a tendência ao jogador de ter uma carreira mais longeva, né? Daqui a pouco o cara jogou a vida inteira no Brasil, nesse calendário aqui, e aos 32 estoura e não tem mais e já é um ex-atleta. Se ele tivesse jogado na Europa, talvez ele pudesse ir até os 35, 36, né? Então, cara, e a diferença disso é basicamente o gauchão, né? Os estaduais, assim. Então é pesado, cara. É de fato pesado. E o Renato tem muita razão nisso. Inclusive, quem pensa parecido com o Renato é um clube que ele já treinou, Atlético Paranaense. E aí que eu entro mais ou menos no meu ponto de vista, que é fazer algo parecido com o que faz o Atlético Paranaense. Eu até não sei o que eles estão fazendo hoje exatamente, tá?
mas teve uns anos atrás, acho que logo que eles começaram com essa ideia, eu falei com um atleticano em certa feita, assim, encontrei um cara ali ao vivo, não vem ao caso o contexto, mas ele começou a me explicar, né? Cara, era bem interessante, hoje em dia acho que eles ainda fazem isso, mas aí tem, né, claro que daqui a pouco entra o titular para pegar um entrosamento, de repente tem um clássico na reta final contra o Coxa, eles também colocam, aí ou colocam um jogador ou dois do time principal que estão voltando de lesão para pegar ritmo, e é esse o segredo, cara. O que eu acho, tá? A minha opinião, ela é simples. Eu gosto do gauchão, eu acho que é o que salva e dá vida aos times do interior, que é uma coisa legal, é uma cultura futebolística legal, assim, esses times pequenos que as cidades abraçam e tudo mais. O gauchão em si uma competição que eu acho legal, né? A gente se estressa muito com Libertadores, com Brasileirão. É claro que são as meninas dos olhos, é claro que é o que nos interessa, são os títulos que nos movem, assim. Mas todo jogo tem uma carga de nervosismo, de não sei o quê. O gauchão a gente começa o ano com uma leveza, né, cara? Ah, vamos ver o Grêmio e Cerâmica, vamos ver o Grêmio e Lajadense. É diferente. A gente tem mais tranquilidade, menos peso, menos tensão, até para ver uma gurizadinha da base treinando, subindo ao profissional. A gente também tem esse mesmo cenário aí para ver contratações. O Grêmio daqui a pouco, ali no comecinho de janeiro, anuncia 3, 4 reforços. 1 ou 2 podem nos empolgar, e aí chega o gauchão, a gente quer ver os caras, e aí começa a botar eles em campo, e é legal ver, assim, né, em jogos menos tensos e duros, assim, sabe? Então, cara, eu gosto do gauchão por vários motivos. Eu acho que levar a marca do Grêmio, da dupla Grenal, né, mas aqui falando do Grêmio, pro interior também é muito legal. As pessoas às vezes moram lá em Erechim, moram não sei onde, longe daqui e tal, e aí chega lá o Grêmio, com o ônibus do Grêmio, daí com o Renato, né? Cara, é muito legal. Até daria para explorar isso comercialmente de alguma forma. Acho que talvez já exploram, mas, né, é uma coisa que também mexe com o Estado nesse sentido, assim, prático. E mesmo que sejam os guris da base, poxa, quem é que não vai querer ver o Nathan Fernandes lá, né? É o Grêmio, né? É o Grêmio. E muitas vezes o próprio Renato, o próprio técnico principal, seja o Renato, seja qualquer outro, pode ir junto. Ou daqui a pouco tem um titular ou dois que precisa de ritmo. Daqui a pouco vai lá o Cristaldo, né? E é uma atração, cara, sabe? Então, assim, eu gosto do gauchão, acho que ele tem que continuar. Mas eu acho que quem tem que se moldar para o gauchão ser benéfico ao clube, estar a serviço do clube e não o contrário, é o torcedor. Eu acho que esse papo aqui é com o torcedor, com a gente. A FGF pode fazer uma coisa ou outra errada que ela deveria melhorar, talvez sim. O Grêmio poderia, sim. Todo mundo talvez tenha que atentar a essa questão do calendário e tentar melhorar as coisas e beleza. Mas assim, no meu mundo ideal, o Grêmio começa o gauchão com a base exatamente como faz o Atlético Paranaense. E aí, cara, é usar o gauchão a teu benefício. Cara, que coisa boa que a gente vai ter no nosso calendário X jogos, 15 jogos, sei lá quantos jogos, de um nível alto, que não é aqueles amistosinho contra o sindicato dos atletas, que não é contra o Gramadense lá em Gramado. Não, são jogos de níveis altos, tipo assim, claro, né, time da Série C, da Série B, às vezes time até sem série, mas que tem um profissionalismo, que tem uma competitividade. A gente tem 15 jogos para ter ao nosso favor, cara. Para dar ritmo para quem precisa, para testar jogador novo, para entrosar quem precisa, né, em momentos adequados, para ver a base jogando com holofotes maiores e não escondida lá em competiçãozinha sub não sei o que, sabe? Então, assim, é usar o gauchão com inteligência, cara, a nosso favor, e não que ele se torne um problema que vai nos destruir jogadores, que vai destruir calendário, que vai nos sobrecarregar, que vai... Não, cara, sabe? Esquece que o gauchão existe. Qual é o primeiro jogo do Grêmio da Libertadores ano que vem? Seja lá, aí depende se é G4 ou G6. Ah, é dia tal. Então tá, cara, vamos fazer uma pré-temporada pro Grêmio estar na ponta dos cascos no dia tal.
Ah, mas o gauchão começa 15 dias antes desse dia. Então até lá esquece o time principal, é gurizada. É gurizada. Ah, sei lá, o João Pedro tá voltando de lesão, já bota ele um pouquinho antes ali, no finalzinho de um jogo ou de outro, usa a teu favor o gauchão. Mas por que eu digo que daí quem tem que ser adestrado nesse sentido é o torcedor? Porque, cara, daí é sem crise. Aí foi o que o Renato também disse na coletiva. O problema é que daí perde 2, 3, 4, e aí a torcida cria crise, a imprensa também embarca e tal. Cara, assim, ó, se o foco é Libertadores ano que vem, se não se classificar no gauchão, tudo bem. Ah, eu queria ganhar o gauchão, quero todo ano, vou querer todo ano. Mas se um ano ou outro escapar, cara, em prol de algo maior, em prol de ter o time na ponta dos cascos, e o Atlético Paranaense nadou de braçada por alguns anos fazendo isso. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana. Tipo assim, coincidência ou não, dentro desse planejamento deles, eles conseguiram se destacar, né? Eles eram um time talvez médio, hoje em dia já dá para considerar talvez grande. É um time que entrou, tá no topo quase sempre, e ganha um títulozinho aqui, belisca outro ali, sabe? Cara, e eles, né, fora lá em 2005, ou 2003, ou sei lá, que eles ganharam um brasileiro e foram até uma final de Libertadores. Depois disso, cara, o Atlético Paranaense era, cara, o Atlético Paranaense, tá ali no cantinho dele, daqui a pouco, cara, eles... E coincidência ou não, isso aconteceu concomitantemente ao momento em que eles meio que largaram o estadual de mão. E largaram de mão entre aspas, porque neste meio tempo eles ganharam várias vezes o Paranaense. Largaram de mão o começo, talvez, ou largaram de mão de uma forma integral, como faziam antes. Né? É usar o estadual a seu favor. Cara, usar a base não é assim putz, vamos ter que ir com a base mesmo. Não, cara, isso é bom. A gente vai conseguir ver um monte de gente da base jogando jogos importantes contra gente grande. Isso aí pode nos dar a possibilidade de descobrir o novo Arthur, o novo, sabe? O novo Nathan Fernandes. Então, isso por si só, conceitualmente, já é legal. E ao mesmo tempo, tu vai conseguir botar o time principal num jogo com a grama melhor, uma logística mais tranquila, para pegar entrosamento, vai conseguir botar um ou outro titular junto com a gurizada em alguns jogos, o cara que veio de lesão para se soltar. Então, cara, o gauchão é bom para os clubes se eles souberem usar com inteligência. E se a torcida entender essa estratégia e não botar uma pressão enlouquecida em cima de uma competição que tem que ser aliada e não jogar contra o clube e não criar crise para o clube. É mais ou menos assim que eu penso, não sei o que vocês acham, comentem aí e vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso, falou, abraço.